Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, aqui nessa palavra aqui que eu acabei de ler, né, em 1 Coríntios 6:12, o apóstolo Paulo, ele está aqui, então, escrevendo, né, para a igreja de Coríntios, né. Então, ele está aqui, ele enfatizou, né, essas palavras, que também deve estar gravada, né, em nosso coração, na nossa mente, né. Então, porque certamente, né, nós vamos ter, então, lutas, né? Como cristão, nós temos lutas. Então, nós temos, então, que estar aqui, né? Alicerçado na palavra de Deus, para que nós não venhamos a pecar, para que nós não venhamos a desviar da verdade, para que nós não venhamos a, então, afastar da presença de Deus. Então, Paulo, ele está aqui, então, ele escreveu essas palavras, né? Alertando, né, a igreja, porque muitos achavam o direito de fazer qualquer coisa que tinha vontade, pois se achava livres, né? Então, com isso, queria então que o apóstolo Paulo concordasse, né, com essa falsa liberdade. Então, queridos, muitos então no dia de hoje não pensam diferente, né? Muitos então também estão pensando, né, com essa mente então que está nessa palavra, né, que tudo é lícito, né? Então, essa palavra aqui, muitos então distorcem, né, da verdade. Então, queridos, como cristão, nós estamos sendo cobrados, né, dia a dia, com nossa atitude, né, a forma de viver. Muitos dizem assim: mas por que você não pode fazer isso? Ou por que você não pode ir a esse determinado lugar? Então, vem então muitas cobranças, né? Porque não pode isso, ou porque não pode aquilo, ou porque não pode usar essa roupa que está na moda, né? Então, queridos, quando nós fomos então cobrados, né, pelas pessoas, pela sociedade, né, com a nossa forma de se vestir, nossa forma de ser, nossa forma de agir, nós temos então que ter o discernimento, né, como o apóstolo Paulo teve. Nós temos então que dizer, né, eu posso sim, eu posso fazer o que você está me falando. Isto me é lícito, isto é permitido. Eu tenho então um livre arbítrio, né, para fazer o que quiser, mas nem tudo me convém, ou seja, nem tudo vai me edificar, nem tudo vai trazer um benefício. Às vezes então escutamos, né, pessoas falando que é chato ser crente, pois não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou não pode ir a um determinado lugar. Então, queridos, isso é uma falsa, né, ideologia, né? Então, essas pessoas estão sendo enganadas, né? Porque é claro, sim, que podemos, porque somos livres, somos transformados pela palavra, né? Por isso, nós temos livre acesso a Deus. Então, nós somos livres para escolher o que é bom, o que é mal para nós. Então, existem muitas coisas que não nos edificam, né? Por isso, então, nós não convém praticarmos essas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? E lá também em 1 Coríntios 10:23, ele disse assim: tudo é permitido, mas nem tudo traz a edificação. E se não edifica, nos destrói. Então, eu prefiro guardar para agradar a Deus. Foi o que o apóstolo Paulo falou, né? Então, se não edifica, por que a gente vai fazer isso, né? Se não faz bem para nós, por que nós vamos ir ou fazer uma determinada coisa só para agradar as pessoas? Nós temos que então que agradar a Deus, que é o mais importante, né? Então, queridos, nós temos sim liberdade de escolha. Ninguém nos força a decidir nada. Nós somos livres para escolher os nossos atos, nossas escolhas, né? Então depende de cada um de nós. Pois nós aceitamos a Jesus Cristo de livre e espontânea vontade, não é? Ninguém te forçou a aceitar Jesus. Então, por isso, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. A nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para as coisas que agradam a Deus. Isso nos trará uma alegria sem fim, né? Lá em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há neles. Se vocês amam o mundo,
não ama a Deus. Então, queridos, todas as regalias, né, que o mundo nos oferece, nenhuma delas, por mais bonita que seja, por mais prazerosa que seja aos nossos olhos, elas não são comparadas com as maravilhas que Deus tem para nós, né? Então, a alegria de estar com o Senhor Jesus, a alegria de estar obedecendo a sua palavra, de seguindo o seu caminho, né? Isso é uma alegria sem fim. Então nós devemos fazer isso sem olhar para trás, sem ficar assim questionando, né, o que a gente deixou para trás, sem a gente assim ficar se sentindo cobrado porque a gente não pode mais fazer isso ou fazer aquilo, porque tudo isso, a nossa escolha, tudo tem que ser de coração aberto, né? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Então não adianta nada a gente não fazer alguma coisa ou não usar uma determinada roupa porque o pastor falou ou porque é uma doutrina da igreja. Não, a gente tem que fazer isso porque a gente se sente bem, porque a gente sabe que isso vai agradar a Deus. Então a gente tem que fazer de coração, porque Deus, Ele conhece e sonda o coração de cada um. Então, queridos, Deus nos escolheu para fazer a diferença no mundo, não para se moldar aos padrões do mundo, não para se igualar ao mundo. Nós temos que ser diferente. Pois, como eu já falei, o mundo passa, e todas as suas regalias, todas as suas, os seus prazeres, né, vão acabar um dia. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que permanecem com a palavra de Deus, guardarem seu coração e pratica, então vamos viver para sempre com Deus. Então, queridos, que nós venhamos então a usar a liberdade que o Senhor nos deu para agradá-lo, para adorá-lo, procurar vivermos de acordo com suas vontades, pois a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, quando vier um pensamento, né, ou um desejo de fazer ou ir a um determinado lugar, então às vezes nós ficamos em dúvida: será que isso é bom? Será que isso vai fazer bem para nós? Então você sabe que eu costumo falar, queridos, eu costumo falar assim, que a gente tem que se colocar, né, no lugar de Jesus. Então nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Nós temos que falar assim, né? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus iria neste lugar? Será que Jesus agiria dessa forma? Então, essa pergunta, né, a gente tem que fazer para nós mesmos. A gente tem que, então, estar assim, raciocinando, né? Analisando se isso vai fazer bom para nós, bom para a nossa saúde, né? Nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com os irmãos. Será que isso vai fazer bem? Né? Então a gente tem que analisar, né, a si mesmo, né? E fazer de acordo com a vontade de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele é perfeito, queridos. Lá no capítulo 6, do versículo 15, né, de Coríntios, também fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? O que mais é importante, seus desejos ou Cristo? Então, queridos, nós temos que fugir de toda a rebeldia, para que essa liberdade, né, não vire libertinagem, né? Que libertinagem são pessoas assim que abusam, né, da liberdade. Fala assim: já que eu sou livre, né, para escolher, eu tenho um livre-arbítrio, então eu vou aproveitar. Então isso daí já é uma libertinagem, não é mesmo? Então a gente tem que saber, né, a gente tem que pedir a direção para Deus para estar agindo corretamente, né? E porque, queridos, nós não podemos esquecer que nós fomos comprados, né, por um alto preço. Um alto preço. Jesus, né, Ele sacrificou a vida por nós. Então por isso nós temos que estar com o coração grato, um coração assim disposto a estar sendo corrigido, disciplinado pelo Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele só quer o nosso bem. Que então a nossa plena satisfação seja estar inteiramente com o coração voltado para o Senhor, que a nossa alegria tem que ser estar firmados no caminho do Senhor,
Porque, como eu já falei, a alegria do mundo passa, mas a alegria do Senhor, a alegria de quem está com o Senhor, ela permanece para sempre. A alegria do Senhor